Seja bem-vindo ao episódio número 2. Eu estou aqui com a minha sócia, Aline Marques, eu sou a Verônica Guimarães, e este episódio nós vamos tratar sobre o que acontece quando a diretoria trata a farmácia como custo e não como um ativo estratégico. No episódio anterior, nós conversamos sobre uma realidade que atinge muitos gestores. A farmácia entrega muito mais valor do que normalmente consegue demonstrar. E isso nos leva a uma pergunta que é muito importante. Se a farmácia entrega tanto valor, por que ainda existem diretorias, altas lideranças que enxergam a farmácia apenas como um centro de custo? Certo. A diretoria, ela não decide pelo esforço que eu emprego no meu dia a dia, e sim ela acaba decidindo pelo impacto dos meus resultados dentro da minha gestão na minha farmácia hospitalar. Muitas vezes o gestor acredita que a diretoria ela está lá olhando qual é o melhor trabalho, quantas horas eu fico ali no meu plantão. Se esse farmacêutico passa horas do seu dia rodando e apagando incêndio, então talvez ele não está conseguindo atingir o resultado que a diretoria espera. A diretoria, ela administra recursos limitados. Todas as áreas defendem os seus projetos. Nenhuma decisão vai acontecer baseada apenas no seu esforço de ficar o dia inteiro apagando incêndio na sua instituição. A pergunta da alta gestão, que vai realmente conseguir comprovar o alto valor da farmácia, é o impacto do investimento está trazendo retorno? Que é o famoso ROI. Quando a farmácia é vista apenas como responsável por custos, ela se torna um almoxarifado, guardador de caixas. Por isso que o plano da gestão farmacêutica de implantar talvez uma farmácia clínica não é atingida. Então, Verônica, é muito triste essa situação, né? Da gente ver as instituições associando a farmácia apenas como o setor de compra, o setor de estoque, ao controle, né? Ao controle, entre aspas, dos medicamentos. Compartilhe pra gente como que isso influencia o espaço que a farmácia ocupa dentro das instituições. Você falou, na hora que você fez a pergunta, muitos gestores falam que é necessário só para controlar a portaria 344, né? Mas quando a farmácia ela é percebida só como um centro de custo ou somente como uma obrigação, ela passa a disputar o orçamento com outras coisas que também são obrigatórias. E os investimentos, eles são vistos como um aumento de despesa e não como um investimento propriamente dito. Então, a sua participação nas decisões, consequentemente, ela é diminuída ou irrelevante muitas vezes. E não é porque a farmácia não gera o valor, vamos colocar assim entre aspas, mas é porque esse valor ainda não está claro para aqueles que estão tomando a decisão. E aí, especificamente, o que faz a diretoria, então, enxergar a farmácia como um ativo estratégico dentro da instituição? Então, respondendo a pergunta, o que faz a diretoria passar a enxergar a farmácia como um ativo estratégico? Eu acredito e vejo, nós visitamos muitos hospitais onde a farmácia participa estrategicamente. Alguns deles são os nossos clientes, posso dizer isso, né? Onde a farmácia participa estrategicamente das decisões estratégicas, tem lugar de fala, influencia nos projetos importantes. E como a diretoria começou a perceber isso?
elas percebem que a farmácia impacta diretamente em alguns requisitos chaves, como segurança do paciente, gestão de riscos, então tem um trabalho direto com o setor de qualidade, a própria qualidade assistencial, a eficiência operacional, a sustentabilidade financeira da instituição como um todo é influenciada. E nesse momento, a conversa deixa de ser apenas sobre dinheiro, porque nós estamos falando de colocar o paciente no centro do cuidado. E é aí que a farmácia deixa de ser apenas um centro de custo e nós passamos a falar sobre valor nas entregas para toda a instituição. Mas existe um ponto importantíssimo em tudo isso que nós falamos. Muitas vezes, essa mudança que nós esperamos ou que nós farmacêuticos buscamos, ela não vai começar pela diretoria. Ela vai começar de nós mesmos. Perfeito. Você foi falando, veio uma frase na minha cabeça que é comumente utilizada. Se você deseja mudança no mundo, seja você a mudança, né? Então a mudança começa, sem dúvida nenhuma, na maneira como nós apresentamos nossos resultados, que vai influenciar diretamente a forma como somos percebidos. Então, adianta a gente ficar esbravejando, trabalhamos muito, mas trabalhamos muito exatamente como? Quando nós falamos apenas sobre as nossas atividades, nós somos lembrados pelas nossas atividades. Nossa, aquele farmacêutico trabalha muito, aquele farmacêutico fica muitas horas aqui dentro do hospital. Coitado daquele farmacêutico que tem banco de horas para férias. Isso não é legal. O que vai ser legal quando a gente começa a demonstrar o impacto institucional? E aí, meu amigo, a gente muda de nível, é outra categoria de gestor. É nesse momento que a farmácia que você gerencia vai deixar de ser apenas uma área operacional e vai passar a ocupar um espaço estratégico, porque você faz a mudança de dentro para fora. Excelente, muito bom. E é exatamente Bota isso. uma pés de palmas. E é exatamente isso o objetivo da oficina. A gente trazer o gestor aqui para a Farm Nova e durante aquele dia a gente discutir como exatamente ele pode ser a mudança de dentro para fora dentro da instituição dele. Então nós vamos transformar esse gestor para depois ele ser um agente de transformação. Então, antes dele ir lá convencer a diretoria, ele primeiro precisa se convencer de quais são as dores, quais são os processos que ele tem que mapear, qual é a clareza que a farmácia tem para gerar impacto estratégico na sua instituição. E ao desenvolver esse olhar estratégico aqui durante a oficina, você vai começar a comunicar não somente o valor da sua farmácia, mas o seu valor. E já tivemos uma minissérie que falamos sobre o posicionamento do profissional. Se a gente pudesse resumir esse tempo que nós tivemos aqui, seria a forma como a diretoria enxerga a farmácia influencia diretamente o espaço que ela ocupa dentro da instituição. Tem farmácia que está no corredor, hein? E é forte isso, viu? Porque se impacta no como a farmácia é vista, está impactando na forma que o farmacêutico é visto. Então, depende de uma única decisão, da sua decisão de estar aqui na oficina, trazendo a sua farmácia e quando voltar para a sua instituição, demonstrar o seu impacto. Então, você que chegou aqui conosco no segundo episódio desta minissérie, deixamos a pergunta para você. Se a diretoria decide, olhando para impacto, qual é a diferença entre uma farmácia que simplesmente perde verba e a outra que consegue justificar um investimento? Mas isso é um papo para o terceiro episódio da minissérie aqui na Farm Nova. Ative o lembrete para toda vez que nós subirmos o episódio, você ser o primeiro. Lembre-se, a vida é uma janela de oportunidade. Aproveite que nós estamos aqui com essa oportunidade e este é um momento de virada para você. Esperamos receber vocês aqui na nossa oficina e vocês possam continuar aproveitando este momento de conhecimento e de entrega de valor.
Até o terceiro episódio. Tchau, tchau.